Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Neurodialogando. Hoje vamos receber a Dai, que vai falar um pouco sobre maternidade. Então, conta um pouco pra gente como é que foi sobre o Henrico, a maternidade. Oi, Carla, tudo bem? Bem? Então, eu sou a Dai, sou mãe do Henrico. O Henrico tem síndrome de Down. Nós descobrimos a síndrome de Down do Henrico quando ele nasceu, né? Nós fizemos todos os exames, acompanhamentos, pré-natal, tudo certinho, e nenhum dos exames mostrou qualquer atipicidade, né? E a gente ficou sabendo realmente quando ele nasceu, quando o pediatra foi fazer a avaliação dele, identificou algumas características que são comuns em síndromes, né? E ele informou para o meu esposo. Então, eu estava ali na mesa de cirurgia ainda, foi quando a gente teve a notícia, depois confirmada por um exame. Mas até então foi um momento bastante surpresa, assim, pra gente, porque a gente não tinha contato com nenhuma outra família típica. Confesso para ti que o termo atipicidade passou a fazer parte da nossa vida e da nossa família naquele momento, né? Porque até então a gente realmente desconhecia. O medo do desconhecido, do futuro, de aceitação, foi absurdo, assim. E aos poucos a gente foi assimilando tudo. Eu sempre digo que no início foi difícil, que parece que a gente se fechou, assim, né? Não deixou mesmo nesse período mais difícil, a gente não deixou faltar nada para ele, foi atrás de tudo que era necessário, mas a gente precisou um tempo pra gente, né? Então, para se aprofundar mais, eu sei que a gente sempre tem alguns questionamentos, o que teria mudado para você se você soubesse na gestação, né? E eu acho que seria, no nosso caso, o conhecimento mesmo. Então, foi algo que a gente quis saber tudo naquele 1 ou 2 meses iniciais para não se perder nada, né? Então, a única coisa que mudou, e com o tempo aí foi se tornando mais leve, né? No começo foi bem difícil e depois foi amenizando também e a gente conseguindo proporcionar o que a gente achou que era necessário para ele, né? E foi dando mais leveza à condição em si. Uhum. Então, você soube na hora do nascimento. Na hora do nascimento. Uhum. Foi bem... Eu tava lá toda ainda na mesa de cirurgia. Uhum. Então, e eu ouvi, na verdade, o pediatra conversar com meu esposo. Então, ele não falou direto comigo naquele momento, né? Aí depois, quando a gente já estava no quarto, aí que ele veio e conversou com a gente, dizendo que a gente teria que fazer um exame para confirmar, né? Mas que algumas características ele tinha notado de síndrome, né? E a gente precisava fazer o exame. A gente fez o exame, lógico, porque a gente tem essa necessidade para questões de direitos e tudo mais, mas a gente sentia que no primeiro momento já a gente sabia que o Henrico tinha síndrome de Down mesmo. A gente já não ficou nenhum tipo de dúvida naquele momento, assim. Então, mas foi ali, foi exatamente ali. E uma mistura de sentimentos também, né? Porque eu sempre digo que no começo a gente quase não conseguiu aproveitar, porque era preocupação com isso e ir atrás do médico disso, médico daquilo. Então aí depois as coisas foram acalmando. Mas foi ali que a gente teve o diagnóstico, né? Uhum. E qual a dificuldade, assim, mais marcante que você lembra? Eu acho que assim, ó, no começo, eu digo que a gente, eu particularmente, né? Porque a gente sempre fala que mãe é mãe, né? Então, principalmente 7, 8 meses, a preocupação era sempre com a gente precisa levar um médico disso, um médico daquilo. E a gente ia seguindo uns roteiros também. E lendo, muita leitura. A gente teve contato com muitas outras mães também, atípicas, então, que nos deram orientações, o que a gente teria que tomar mais cuidado, o que não teria. O pediatra também nos orientou bastante, o que a gente precisava fazer, o que não precisava, e a gente foi indo. Mas no começo é aquela questão de vacinas, né, que isso, independente da tipicidade ou não, né, que a gente já fica atordoado também, né, e também questões médicas. Então, ir com um especialista, a gente precisava de um cardiologista, a gente precisava oftalmologista. Então, todos a gente foi indo conforme a gente foi vendo a necessidade, conforme a gente ia recebendo informação e também a gente ia lendo sobre isso, né? Então, no começo foi isso. Aí depois que foi descartando isso, descartando aquilo, depois só acompanhamento de rotina. Aí depois que a gente foi acalmando e começou a aproveitar mesmo. Começou a curtir mais. Primeira fase, então, foi conhecimento, pesquisas. Bastante. É muita informação, né? A gente tem muita informação. E a gente nunca se acha capaz de conseguir fazer as coisas, né?
A gente acha que sempre está faltando, que sempre precisa fazer mais. Então, o começo é bem tumultuado mesmo. E agora eu me vendo do outro lado, né? Que é aquela mãe atípica que ela consegue ter contato com outras mães que recém receberam o diagnóstico. E o que eu tento passar é justamente isso. É aquela tranquilidade que a gente não teve no começo. E que é difícil, né? Porque é uma montanha-russa de sentimentos. Não, eu falo que assim, montanha-russa de sentimentos não só pela tipicidade em si, mas o próprio fato do nascimento de uma criança, né? Sim. Então, que nem no meu caso, meu primeiro filho. Então, já seria por si só mundo novo. Todo mundo novo. Um mundo novo. E aí, como teve o diagnóstico da síndrome, então foi mais novo ainda, né? Então, foram mais descobertas, mais a gente querer fazer curso disso e fazer curso daquilo, enfim. A gente vivia para isso, alguns meses. E quais terapias que ele faz hoje? Então, o Henrico hoje, ele faz fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, ecoterapia, psicopedagoga e musicoterapia. No começo, assim, ele começou com outras, né? Então, ele fazia só físio, fono e TO. Aí depois, conforme foi crescendo e foi atingindo alguns marcos, ele foi fazendo outras terapias. Então, começou com essas e a gente começou desde semanas de vida. Então, a físio, a primeira terapia que ele fez foi com 11 dias. E depois TO e fono com 16 dias. Então, foi bem, bem cedinho assim. E aí a gente ia vendo, precisava fazer tantas sessões dessa, tantas sessões daquela. E a gente foi adaptando. Então, conforme a gente recebia informações, conforme tinha indicações, conforme a gente lia também. No começo a gente estava um pouco perdido assim, porque a gente não tinha feito uma consulta, né, em específico. Então, a gente tinha aquelas informações por alto, assim, né? O pediatra encaminhava, as próprias terapeutas que estavam acompanhando também iam falando o que a gente precisava fazer e a gente ia providenciando o que realmente era necessário. Quando o Henrico tinha de 7 para 8 meses, aí a gente conseguiu uma consulta com o neuro e desde então é o neuro que faz esse esquema que a gente fala das terapias dele. Então, ele tem um plano, né? Cada vez que a gente tem consulta com ele, de 6 em 6 meses, e ele monta um plano. Então, o objetivo para daqui tanto tempo é isso. Então, chega na próxima consulta, atingiu isso, aí agora a gente pode mudar. Aí ele muda a quantidade, muda, às vezes, o tipo de terapia, aumenta, reduz. Então, a primeira fase que tinha uma necessidade maior da parte motora, o Henrico fazia todos os dias fisioterapia. Então, começou a caminhar, atingiu aquele marco, aí passa qual que é agora de maior importância. Agora é a parte da fala. Então, aumenta-se a fonoterapia. E aí ele vai ajustando conforme a necessidade mesmo. E aí a gente ficou mais tranquilos também, porque aí a gente sabia que é uma pessoa que realmente que tem outros pacientes também com síndrome de Down, então que tem essa vivência no dia a dia, né? Então a gente segue à risca, assim, tudo que ele nos indica. E ele faz as avaliações também, né? Então, todos os terapeutas que acompanham o Henrico, quando a gente tem essas consultas de retorno, eles fazem uma avaliação e a gente encaminha para o neuro. Então, o neuro avalia todas essas avaliações dos terapeutas dele para poder montar esse esquema daí, de quantidade, quais, o que ele precisa, qual que é o próximo marco que ele tem que atingir, para que todos também consigam estar em sintonia, né? Para fazer todos o mesmo trabalho, que o objetivo é comum de todos. E o neuro você conseguiu aqui em Joaçaba mesmo? Não, a gente faz acompanhamento com o neuro em Chapecó, com o Dr. Ricardo, por indicação também. Aqui, pelo menos na época que a gente procurou aqui não tinha nenhum neuro, e a gente foi na primeira consulta e foi excepcional, assim, a gente gostou muito. Foram quase 2 horas de consulta, então ele tirou muitas dúvidas, falou sobre muitas coisas. Por mais que a gente leia e que a gente receba informação, é diferente, né? Então, a gente se sentiu muito à vontade com ele e a gente segue fazendo acompanhamento com ele lá, desde então. Mas teve que buscar fora, né? Sim, tivemos que buscar fora. E ainda demorou bastante, porque a agenda dele é muito lotada e a gente estava tentando desde os 4, 5 meses e não consegui. Então, foi uns 2, 3 meses para a gente conseguir fazer uma consulta com ele. Foi bem difícil, bem difícil mesmo para conseguir uma vaga. E que bom que deu certo, porque aí a gente ficou mais tranquilos, né? E aí, então, é toda uma equipe que está envolvida no plano dele. Toda uma equipe. Hoje ele faz mais ou menos quantas horas? Hoje ele está fazendo 4 sessões de fono por semana
e as outras todas ele faz uma sessão. E a gente sempre fala que a equipe não é só das terapeutas, né? Então a equipe é em casa, a equipe é na escola também. Faz umas 3 semanas mais ou menos que a gente teve uma reunião com o colégio. Então o colégio quis fazer reunião com as terapeutas justamente para saber como que estava o Henrico, qual que eram os próximos objetivos, como que eles podiam trabalhar na escola também, justamente para andar todos em sintonia. Então a gente sempre fala que é uma equipe muito grande. Então terapeutas, são médicos, a equipe do colégio também, professoras, auxiliares, e em casa também. Então todo mundo com o objetivo comum do desenvolvimento dele, né? É um tripé, né? Família, escola e profissionais. Exatamente. E não vejo como funcionar sem isso. Então não vejo como uma coisa ir para frente sem que as outras coisas também sejam todas interligadas. É fundamental. E ele toma alguma medicação? A única medicação, o Henrico, assim, de medicação contínua mesmo, a única que ele toma é remédio para tireoide, que a gente, desde o início a gente fez exames ali quando ele tinha 2 ou 3 meses e deu alteração, e é uma doença, né, associada à síndrome de Down que a gente sabe que é bem comum. Então isso a gente já sabia desde do início, assim. E fez acompanhamento, o exame não deu muito alterado, mas o médico achou melhor a gente já fazer a medicação, e desde então é o que ele toma contínua. As outras medicações que ele toma suplementação, ele toma vitamina, ele faz acompanhamento com endócrino, com nutricionista. Então, suplementação, vitaminas é o básico, assim. E, eventualmente, crise alérgica, isso aí que é bem comum, né? Principalmente nessas épocas do ano e com tanta mudança de temperatura e tudo mais. Aí essas extras que tem que fazer utilização, né? Que não tem como escapar. E além da tireoide, tem alguma outra comorbidade? O Henrique, ele nasceu com FOP, que é o forame oval patente. É uma cardiopatia, mas graças a Deus ele não teve necessidade de nenhum tipo de tratamento. A única coisa que a gente precisou foi fazer acompanhamento. Então ele foi fazendo ecocardiogramas de 6 em 6 meses. E quando ele tinha 1 ano e pouquinho, que foi quando a gente fez, fechou. Então, diz que é bem comum mesmo, a gente leu bastante que é bem comum, e é um buraquinho, né? Um buraquinho que tem no coração. E fechou e a gente não recebeu alta, e de 5 em 5 anos a gente faz acompanhamento agora. E com tanta terapia, com tanta correria, você tem uma rede de apoio, ou é você a mãe motorista? Graças a Deus eu tenho. E digo, outra coisa que eu fiquei sabendo só quando o Henrico nasceu, da necessidade, e eu sempre penso, meu Deus, como que as mães conseguem, as famílias conseguem, às vezes, que não tem uma rede de apoio. Eu agradeço todos os dias por isso, porque os meus pais, os pais do meu esposo, tios, meu Deus, eu tenho a minha rede de apoio excelente, assim. Claro que no dia a dia acaba que eu que levo para as terapias, que levo para o colégio, que a gente faz essa divisão, mas às vezes precisa fazer algo, sempre tem alguém que fique. A gente nunca teve essa dificuldade. E eu só agradeço. Porque eu realmente não sei o que eu faria sem ter essa rede de apoio enorme que a gente tem e que facilita com que a gente consiga dar conta de tudo, né? Porque não é fácil. E o quanto que mudou com a maternidade? Que muda, né? Completamente. Eu diria que, assim, a maternidade por si só já muda toda a vida de uma pessoa, né? Então, no nosso caso, não foi diferente. O meu esposo, ele já é pai, né? Então, ele já tinha essa experiência de filho antes, né? E o Henrique é meu primeiro filho. Eu já, mesmo ele não tendo síndrome de Down, eu sei que minha vida teria mudado completamente. Então, a gente sabe que a gente tem uma demanda maior com ele, mas eu sei que teria já mudado mesmo que não tivesse essa demanda maior, porque chegou um filho, nasceu uma mãe, né, como dizem. E é completamente diferente. Então, a gente desacelera em algumas coisas, a gente precisa desacelerar, né? Sim. E o Henrique, eu sempre digo que ele nos ensina tanto e todos os dias, né? Então, em relação a tudo. Então, ele mudou a nossa vida profissional, nossa vida pessoal, mudou a vida de muitas pessoas que convivem com a gente. Ele é uma criança muito amada, muito carinhosa. É uma luz pra gente, né? E o que você espera para o futuro dele? Eu te digo que, assim, uma das coisas que eu tinha bastante dificuldade logo ali nos primeiros dias,
que foi aquele período mais difícil, assim, pra gente assimilar tudo e pra gente entender qual que era a necessidade realmente, eu pensava muito no futuro. Meu Deus, como que vai ser, né? A falta que a gente tinha de vivência justamente com outras famílias que tivessem alguma atipicidade, eu não digo só síndrome de Down, outras atipicidades que pudesse ter. A gente não tinha essa noção de como que seria, como que não seria, então isso foi muito difícil. E um passo importante que eu dei foi parar de pensar só no futuro, né? Parar de pensar, meu Deus, o que vai ser? Eu sofria muito com isso, né? O que vai ser dele quando a gente não estiver mais? Isso me causou muita ansiedade. E a partir do momento que eu pensei, eu preciso pensar no agora, eu não posso focar lá na frente, eu tenho que realmente focar agora, porque ele precisa da gente agora, e a gente conseguir realmente que o desenvolvimento dele possibilite que lá ele não tenha dependência da gente. Ele tem 3 anos, né? 3 anos e 3 meses. A quantidade de famílias, de pessoas com síndrome de Down que a gente conheceu, que a gente teve contato, que a gente vê, né? E que a gente acompanha nas redes sociais, hoje isso se tornou mais leve. Então, a gente sabe que eles conseguem ter a autonomia deles. Então, hoje em dia é muito diferente, né? Antigamente, a gente disse que não tinha todas as pessoas que nasciam com síndrome de Down, não tinha possibilidade de fazer todos os acompanhamentos que tem hoje, não tinha todas essas equipes envolvidas, né? Então, hoje muita coisa mudou. E hoje a gente já pensa com mais leveza e a nossa ideia lá é que ele consiga ter uma vida mais típica possível, né? Então, que possa trabalhar, que possa estudar com o que ele quiser, que ele possa fazer o que ele quiser, né? E tudo que possa deixar ele feliz. Então, o nosso objetivo de vida é isso, que ele tenha um desenvolvimento normal e que ele possa alcançar todos os objetivos que ele traçar para a vida dele. E hoje, qual que é a maior dificuldade atualmente? Dificuldade é que eu acho que a gente vai se acostumando também, né? Então, tudo vai entrando na rotina. Eu acho que tudo é rotina. Então, eu não vejo que teria uma dificuldade grande, no sentido assim, ele tem terapias todos os dias. Então, daqui a pouco a organização disso leva nisso. Eu, na verdade, às vezes sofro porque eu penso, às vezes ele podia ficar brincando, às vezes eu tenho que acordar ele bem cedo para ir para terapia. Então, isso às vezes que pega assim, a gente fica pensando, poxa, podia ter ficado dormindo um pouco a mais, mas a gente sabe o quanto é importante. Eu não diria que tem uma dificuldade, mas eu diria que tudo a gente consegue se adaptar. Então, por mais difícil que seja, a gente tem a capacidade da adaptação. E a rotina é isso. Então, eu acho que é isso que faz com que as coisas vão se ajeitando, vão se acomodando, vai tornando mais leve. Então, porque a gente também vai colocando isso na nossa agenda, na agenda dele, e vai conseguindo se organizar. Então, a dificuldade vem, o medo vem em várias vezes, né? Em vários momentos. A gente fica muito feliz e sempre comemora muito cada conquista, mas a gente tem que acalmar o coração, a gente tem que confiar no processo. Então, acho que a dificuldade maior daqui a pouco é administrar isso tudo, né? Administrar a ansiedade, precisa atingir esse marco, precisa atingir esse outro. Mas cada criança tem o seu tempo, a gente sabe, mas a gente sempre quer que ela atinja, né? Que ela consiga. Sim. Então, eu acho que cada fase é uma dificuldade, um sofrimento diferente que a gente tem que adaptar e tem que ir dando conta de tudo, né? Não tem outro jeito. Cada fase é um novo desafio. Exatamente. E é exatamente o que a gente fala das terapias, né? Então, ele começou fazendo fisioterapia, ele precisava caminhar. Então, começa fazendo isso, tem que caminhar. Agora, precisa isso. Então, atingiu isso, já tem outro marco. Atingiu isso, já tem outro marco. Isso a gente fala porque a gente sabe que tem uma dificuldade maior, a gente sabe que as conquistas, elas vêm, mas vêm em um tempo um pouco maior, né, do que uma criança típica, mas isso é com toda criança. Então, atingiu esse marco, agora o foco é nesse marco. E eu acho que a gente nunca para de se preocupar, né? Eu acho que a frase que dizem que crianças pequenos, problemas pequenos, crianças maiores, problemas maiores, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente, a mãe, o pai, nunca tem sossego, né? Sempre tá preocupado e sempre querendo proporcionar o melhor. Então, eu acho que cada fase no seu tempo pra gente tentar sofrer menos. E ele tem 3 anos e pouco. 3 e 3.
E nesse período de vida, assim, já passou por alguma dificuldade de falta de adaptação? O que eu vou te falar? Algo mais em específico, assim, que tenha marcado, realmente eu não me recordo. Algo mais específico, assim, não... Da adaptação em si. A gente sabe que ele que tem algumas dificuldades em específico, né? A gente sabe que ele não consegue acompanhar, às vezes, uma atividade no colégio, a gente sabe que tem essa dificuldade. A gente sofre porque a gente não tá lá o dia todo, né? Para saber como que é. Eu digo que a gente tinha que ter acesso às câmeras pra gente saber o que eles fazem lá, né? Mas eu me surpreendo com ele a cada dia. Quando a gente tem reunião no colégio, especialmente, que é o período que ele acaba passando bastante tempo, né? A gente sabe que ele age lá no colégio diferente do que é em casa, e como que pode, né? Então, no colégio ele faz algumas coisas que em casa ele não faz. E isso nos deixa felizes porque ele sabe que aquele ambiente, tem que ter aquela rotina, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, eu não sei se eu conseguiria pontuar para ti alguma dificuldade em específico. Eu acho que a dificuldade que a gente tem realmente é acalmar o coração e ter calma que as coisas vão acontecer. E não é fácil administrar isso às vezes, né? E ir acalmando. E esperar realmente no tempinho dele ele ir conseguindo atingir as coisas e fazer as coisas da forma que ele consegue, né? Então, não conseguiria pontuar uma em específico, mas eu acho que é algo mais que a gente vai sentindo às vezes mais pra frente, ou às vezes a dificuldade de uma atividade em específica dele fazer, mas no geral, assim, não conseguiria mencionar, né, algo que, tirou muito nosso sono, que a gente precisou resolver isso, que realmente precisa, aqui a gente precisa intervir para ser dessa forma. Então, realmente eu não conseguiria citar para ti algo em específico assim. Em toda essa trajetória, você encontrou bons profissionais, acolhimento? Graças a Deus. As profissionais que atendem o Henrico, assim, eu acho que uma delas, eu acho que por conta até de questões de plano de saúde, que a gente teve que fazer uma troca, mas as demais, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e a fono, isso é desde os 11 ou dos 16 dias, são as mesmas profissionais que acompanham ele. Então, eu falo que, nossa, a gente tem uma confiança gigante nelas, assim. E como o Henrico gosta delas também. Já está acostumado com elas. Então, elas fazem parte da nossa família já, né? E as outras também que vieram com o tempo também, a gente não trocou. Ele manteve as mesmas, porque a gente não teve dificuldade de adaptação com ele. Então, o Henrico sempre foi uma criança que colaborou muito, assim. Não digo em alguns momentos específicos, às vezes uma gripe, às vezes não estava se sentindo muito bem, que a gente teve uma dificuldade maior até dele conseguir. São fases, né? A gente fala que são fases. Mas, de maneira geral, ele sempre colaborou bastante, assim, com as terapias, sabe? Então, sempre foi participativo, a gente não teve dificuldade em deixar, e às vezes dele chorar. Nunca teve relatos de ser algo frequente, sabe? Então, sempre, graças a Deus, tudo teve alinhado, tudo sob controle, assim, com as terapias dele também. Que bom. Sim, Mais alguma coisa, alguma mensagem que você queria deixar para as famílias? Alguém que está recebendo o diagnóstico agora, que está preocupado? O que eu sempre digo para as pessoas que a gente tem contato e que recém souberam do diagnóstico é para acalmar o coração, para acreditar no processo. As coisas, no começo principalmente, parecem muito difíceis e a gente não confia na nossa capacidade de administrar tudo. Então, acalmar, porque as coisas vão passar, fase por fase, confiar que aquilo vai dar certo e tudo no seu tempo. E você acha importante também buscar conhecimento, pesquisar e ter contato com outras famílias? Com certeza. Eu acho fundamental isso. Eu acho que, principalmente no começo, que a gente está tão perdida, assim, sem saber o que fazer, esses contatos, eles são valiosos. São valiosos. O quanto eu fiquei feliz de ter tido esses contatos. Não só de eu ter procurado, né? Mas de outras mães terem, de uma forma ou de outra, terem conhecimento, né? E entrarem em contato comigo, justamente para isso. Para me acalmar, para explicar. Então, e é isso que eu sempre falo.
Então, eu passei de um lado para o outro agora, né? Eu sou aquela mãe que realmente, quando tem a possibilidade de conversar com outra mãe que teve o diagnóstico recente, sempre tento passar isso. Então, para ter tranquilidade, que tudo vai dar certo. Então, por maior que seja a dificuldade, para confiar que tudo vai dar certo. Então, muito obrigada pela sua Imagina. participação. Eu que agradeço pelo convite. E as famílias continuem nos acompanhando, que vamos ter mais um episódio com você, né, para falar Sim. um pouco da parte legal, da parte jurídica. Sim, isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada por vocês que nos acompanharam e nos aguarde para os próximos episódios.